Também estamos em preparação a Pentecostes, terminando aí o septenário e graças a Deus que estamos aqui, fazendo mais uma noite com vocês. Muito bem-vindos. A plataforma acabou de disparar. Não sei só se chega a vocês, se o chat está ligado, está funcionando. Dá um minutinho para que vocês possam ser avisados. Muito bem-vindos, muito boa noite, uma alegria muito grande estar aqui, fazer a sequência desta semana, dar um minuto para que vocês possam compartilhem o link, vale a pena, para o maior número possível de pessoas que conseguirem. Envie para parentes, para amigos. E nós vamos começar hoje a live 6 listada das aparições de Nossa Senhora. Nós vamos enfrentar as aparições de Lourdes na mesma sequência escatológica em 2 episódios. Este e mais um. Está bem? 2 episódios para tratarmos de Lourdes e com o intuito, o mesmo intuito de sempre, fazemos a interpretação do tempo presente a partir das profecias marianas, a partir da manifestação da Mãe de Deus. Vamos rezar e darmos início à formação desta noite. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santa Bernadette de Subiros, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Santa Teresa de Lisieux, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, muito bem-vindos. Agradeço muito a presença de vocês para tratarmos mais uma noite, para tratarmos as aparições de Nossa Senhora e pôr luz nos eventos atuais a partir dessas aparições. É claro que, já de antemão, nós vamos entender que Lourdes vai ser o mistério daquela que é a Imaculada Conceição, que vai nos deixar uma mensagem claríssima de luta contra o pecado. Numa civilização que perdeu, claramente perdeu, toda e qualquer consciência do pecado, o que nós temos é o quadro de infidelidade, de desobediência, de rebelião contra Deus, contra a sua lei, contra o seu plano salvífico. Pio XII tinha alertado que o grande mal do tempo presente, não só ele, os últimos papas todos, mas ele disse com uma particular ênfase que o grande mal do tempo presente é a perda da consciência do pecado. E é fruto do pai da mentira isso, fruto estragado, fruto maléfico. Quando você escuta que não existe o pecado,
pode começar a rezar com muito mais intensidade, porque é o pico da guerra. É o pico da guerra espiritual, é a mentira das mentiras. São João fala que aquele que diz não ter pecado é um mentiroso. Muito enfaticamente. Aliás, o Espírito Santo fala através de São João, porque o autor das Sagradas Escrituras é o Espírito Santo. O autor autêntico, divino. E o autor humano é aquele que Deus escolheu como instrumento. Então o Espírito Santo fala através de São João que quem diz não ter pecado é um mentiroso. Bem, esse será o mistério de Lourdes. Recordar maternalmente que o pecado é devastador e que temos dele nos livrarmos decididamente. E a nossa vocação é a santidade. Mas Nossa Senhora vai fazer isso como em todas as outras aparições, com uma maternidade, com uma gravidade, mas com um cuidado. Com um cuidado. Vimos a Medalha Milagrosa, 1830, La Salette, 1846. Nossa Senhora diz em La Salette que o segredo entregue por ela só poderia ser revelado em 1858. Em 1858 ela volta a aparecer. Na mesma França devastada pela Revolução Francesa, pela maçonaria, que injetou o racionalismo e o liberalismo com toda a fúria e que vai abrir caminho para o marxismo. Vamos hoje fazer um pouco do relato. Eu vou partir do texto apenas para pegar os dados principais. Lourdes e suas aparições, do Luiz Eduardo Dufar, escreve Dufaur. A Rose pode colocar na bibliografia. Se interessar alguém, eu creio que deve estar também na livraria, aí no link, na descrição do link. Ou a Rose pode até puxar se a obra está lá. E esse relato, ele é baseado na cronologia resgatada pelo grande padre René Laurentin. O grande René Laurentin, que foi a autoridade, provavelmente no século XX, sobre Nossa Senhora e as aparições marianas. Realmente um grande estudioso. Uma autoridade incontestável. O padre René Laurentin, escreve Laurentin. E, pesquisando os arquivos, toda a documentação em torno das aparições, ele montou uma cronologia, porque foram muitas. Foram um total de 18 aparições, muitas comparado com Paris, que tinham sido 2, e com La Salette, que tinha sido 1. Só para que nós tenhamos isso bastante claro, serão 18 aparições. A primeira vai se dar no dia que ficará marcado para sempre como o dia comemorativo das aparições da Virgem Santíssima de Nossa Senhora em Lourdes, o dia 11 de fevereiro. Que naquele ano de 1858, 4 anos mais tarde da proclamação solene do dogma da Imaculada Conceição por Pio IX, naquele ano de 1858, caiu numa quinta-feira. A família Subiru, ou Subirus, para facilitar, a família de 4 filhos, o pai Francisco, a mãe Luiz
Luiz eram agricultores arruinados. O pai tinha moinho de trigo e para aquele vilarejo, aquela cidadezinha, Lourdes, ter um moinho de trigo era ser uma espécie de classe média diferenciada, mas com uma série de situações de perda de lavoura, mais maus negócios, eles terminaram economicamente arruinados. Eles terminaram economicamente arruinados. E foi tão forte o sofrimento nesse sentido. Olha como Deus permite as coisas e como Ele cuidará de tudo. Foi tão forte que eles tiveram que entregar a própria casa. Tiveram que entregar a própria casa. E foram morar numa antiga cela de prisão mesmo, que tinha sido abandonada devido a más condições sanitárias. É muito forte isso. O seu Francisco com Dona Luíse foi morar com os 4 filhos nesta cela abandonada e passaram todo tipo de privações. A Bernadette contava naquele momento com 14 anos, camponesa, pura, a pureza, a candura em pessoa. E o pai, no auge do sofrimento, por tentar trazer comida para casa, por tentar oferecer uma condição melhor, foi fazer um serviço que ninguém gostaria. Recolher o lixo hospitalar do hospitalzinho da cidade, hospital, uma coisa muito pequena, para ser queimado. Esse lixo era queimado numa gruta lá perto, onde ou se usava para queimar lixo, ou se usava às vezes para guardar manada de porcos, para guardar alguns porcos. Essa gruta, então, utilizada ou para queimar lixo ou para guardar os porcos, se chamava a Rocha Velha. A gruta da Rocha Velha, da Rocha Antiga. Em francês, Massabielle. Vocês já estão entendendo que é o nome da gruta onde irá aparecer Nossa Senhora. A gruta de Massabielle. Naquela quinta-feira, com muito sofrimento, ele conseguiu algum dinheiro e se comprou alguma coisa para fazer um caldo. Lourdes, no inverno é frio, é de cortar a pele, são muitos graus abaixo de zero. Ela está ali por detrás dos Pirineus, a parte francesa, é muito fria. Eu estive em Lourdes em novembro. Novembro já é o outono. Já vai fazendo a curva do outono para o inverno. Estive em novembro de 2018. Realmente, sobre isso, antes do fim eu quero dar uma palavra. Mas já estava muito frio. No inverno, em fevereiro, janeiro e fevereiro é o pico. É o pico. E um frio devastador. E tinha uma pequena, não sei nem se pode chamar lareira, mas na cela, porque muito inverno. O filme A Canção de Bernadette vai ilustrar muito bem isso, muito bem lembrado. Também se quiserem colocar no link, se a Rose quiser colocar, vai muito bem.
E então faltava gravetos para a lareira. Uma espécie não pense em lareira, coisa que se vê em casas mais sofisticadas, não. Era algo paupérrimo, era uma escela. Era algo para não morrer de frio quem estaria ali confinado. E o pai, aquele dia, estava muito abatido. E ela se propôs ir buscar os gravetos. A mãe não queria deixar, porque ela sofria de asma e a mãe tinha um medo enorme que ela tivesse uma crise, uma coisa mais séria. E, enfim, ela acabou convencendo a mãe que se cuidaria e com duas amigas foi atrás dos gravetos. Há um rio, não é grandes coisas, muito estreito, muito pequenininho, que corta a cidade. É o Gave. Vou pronunciar bem aportuguesadamente, está bem? O Gave corta Lourdes e elas foram 11 de fevereiro de 1858, geladíssimo. As meninas, as amigas atravessam, se descalçam e atravessam. Ela ainda tentou alguma manobra de tal maneira que pudesse atravessar ali no ponto, veja, um rio, é um riachinho, no ponto mais raso sem tirar os sapatos, mas impossível. Ela se descalça também, tira o sapato, tira as meias e cruza para o outro lado. Foi quando nós vamos deixar que ela mesma nos narre o que se passou. Estamos falando de 11 de fevereiro de 1858. Então regressei, diz Bernadette, para a frente da gruta e comecei a tirar os sapatos. Tinha acabado de tirar a primeira meia quando ouvi um barulho, como se fosse uma ventania. Então girei a cabeça para o lado do gramado, do lado oposto da gruta. A gruta aqui, o gramado do outro lado. Vi que as árvores não se moviam. Não estava ventando. Então continuei a tirar meus sapatos. Ela continua. Ouvi mais uma vez o mesmo barulho. Assim que levantei a cabeça, olhando a gruta, vi uma dama. Vi uma dama. Parem só um instante, eu só quero ressaltar uma coisa. Santa Bernadette redigiu de próprio punho 7 vezes, num total de 7 vezes, a narrativa das aparições. Está bem? 7 vezes ela redigiu a sequência das aparições, o que aconteceu, o que Nossa Senhora disse. E nós estamos, repito, acompanhando a cronologia que o próprio Dom Faur tomou do padre René Laurentin. Assim que levantei a cabeça, ela diz, olhando a gruta, vi uma dama vestida de branco. Tinha um vestido branco, um véu branco, um vestido branco, um véu branco, um cinto azul e uma rosa em cada pé, da cor da corda do seu terço. Eu pensava ser vítima de uma ilusão. Esfreguei os olhos, porém, olhei de novo e continuei a ver a mesma dama. Coloquei a mão no bolso para pegar o meu terço. Vejam, ela diz agora, queria fazer o sinal da cruz, mas em vão. Ela ficou estática. Imaginem, ela já sabe que é Nossa Senhora? Não. Ela mesma diz, uma bela dama. Via que a visão era extraordinária. A encheu de êxtase, de amor. Ela ficou travada, êxtase de amor e medo ao mesmo tempo. Era um misto. Mas deixe que ela continue contando. Não pude levar a mão até a testa, a mão caía. Agora sim,
Então o medo, no primeiro momento a beleza encantou, depois teve medo. Então o medo tomou conta de mim, era mais forte que eu. Todavia não fugi. A dama tomou o terço que segurava entre as mãos. Nossa Senhora trazia um terço nas mãos. Então, a dama segurou o terço que trazia entre as mãos e fez o sinal da cruz. Minha mão tremia. Porém, tentei uma segunda vez fazer o sinal da cruz e consegui. Assim que fiz o sinal da cruz, desapareceu o grande medo que sentia e fiquei tranquila. Guardem essa expressão. Assim que ela se persignou, traçou sobre si o sinal da cruz, ela entrou numa profunda serenidade e paz. Coloquei-me de joelhos, rezei o terço, tendo sempre diante de meus olhos aquela bela dama. A visão passava as contas do terço, mas não movia os lábios. Nossa Senhora ia passando as contas, mas não movia os lábios. É claro, não poderia ela mesma rezar uma oração de exaltação e de súplica a ela própria. Ela apenas está acompanhando maternalmente aquela criança. Quando acabei o meu terço, com o dedo ela fez-me sinal para me aproximar. Nossa Senhora a chamou com o dedo, muito maternalmente, mas não ousei. Fiquei sempre no mesmo lugar, então desapareceu imprevistamente. Bem, foi a primeira aparição, ela volta para casa. É claro que no seu coração havia perplexidade, ela estava um turbilhão por dentro. Não tinha como não estar. E se perguntava, e normal que tivesse se perguntado, se tinha tido uma ilusão. Ela se perguntava. Então, quis voltar à gruta de Massabielle para tirar a dúvida. Nós estamos na quinta-feira, 11 de fevereiro. No domingo, ela não vai na sexta, ela não vai no sábado. No domingo seguinte, 14 de fevereiro, ela pega outras meninas e vai para ver se não tinha se enganado. Depois da Santa Missa, ela pega na paróquia água benta. Olha a inocência e a pureza da vidente de Lourdes. Realmente, ela era a candura, a pureza. Foi escolhida por Deus para ser testemunha da manifestação de sua mãe. Ela pega a água benta num frasquinho, numa espécie de uma garrafinha, e leva consigo. Ela diz, fui à paróquia pegar uma garrafinha de água benta para jogá-la na visão, quando estivesse na gruta, se a visse. Perplexa entre um misto de admiração e o medo de ter sido uma ilusão sua, ou até mesmo uma tentação, uma visão produzida pelo maligno. E o que aconteceu? Enfim, o que acabou saindo? Que quando ela chega, ela se coloca novamente de joelhos, tomando o seu terço, e bem termina de rezar a primeira dezena, Nossa Senhora aparece. E é impressionante que ela aspergia, ela jogava água benta na direção da Virgem Santíssima de Nossa Senhora, como que querendo afugentar, se fosse alguma coisa vinda do maligno. Ela diz, então comecei a jogar água benta nela, dizendo que se vinha da parte de Deus, que permanecesse, senão que fosse embora. E me apressava sempre a jogar-lhe água. Olha a reação de Nossa Senhora. Ela começou a sorrir, a inclinar-se,
Mais água eu jogava, mais sorria e girava a cabeça. No sentido de materna correção. E mais havia fazer aqueles gestos. Eu então, tomada pelo temor, me apressava a aspergi-la mais. E assim eu fiz até a garrafa ficar vazia. Quando terminei de rezar meu terço, ela desapareceu e não me disse nada. Nós nos retiramos para assistir às vésperas. Ela volta para a igreja com as amigas. Nossa Senhora, por enquanto, não diz nada. E a ternura, o carinho materno, eu repito, a ternura materna de Nossa Senhora, com aquela pura, inocente e humilde criança. A terceira aparição, nós não vamos narrar cada uma delas detalhadamente, não é o caso. Mas essas três primeiras são importantes. A primeira é o primeiro contato de Santa Bernadette com Nossa Senhora. A segunda é quando começa a se develar as suas dúvidas. E a terceira é muito importante porque Nossa Senhora vai fazer um pedido a ela. A terceira foi uma semana depois da primeira. Quinta-feira também, dia 18 de fevereiro. Eu estou pegando as palavras de Santa Bernadette porque vale a pena. É a sua narrativa. Temos de ouvi-la. Ela só me falou na terceira vez. Foi na quinta-feira seguinte. Fui ali com algumas pessoas importantes que me aconselharam a levar papel e tinta. Ele pedisse que, se tinha algo a me dizer, que tivesse a bondade de colocá-lo por escrito. Tá tudo bem. Tendo chegado lá, comecei a recitar o terço. Após ter rezado a primeira dezena, vi a mesma dama, sempre ao final da primeira dezena, ou seja, sempre depois de se recolher. Transmiti esse pedido à senhora, ela se pôs a sorrir e me disse que aquilo que tinha para me dizer não era necessário escrevê-lo. Nossa Senhora já acalma o coração de Santa Bernadette e faz ela esquecer o papel e o lápis e esclarece que o que iria ouvir não era para escrever naquele momento. Mas perguntou-me se eu queria conceder-lhe a graça de voltar ali durante 15 dias. Nossa Senhora a convida, pede que ela volte ali durante 15 dias. O que lhe respondi que sim. Segundo Santa Bernadette, agora olha o que ela vai dizer. Segundo Santa Bernadette, Nossa Senhora aparecia tal qual é representada na medalha milagrosa, mas sem os raios que saem das mãos. Como é que ela sabia que era representada tal e qual na medalha milagrosa? É que na igreja paroquial de Lourdes havia uma imagem da Senhora das Graças. Na igreja paroquial de Lourdes tinha a imagem de Nossa Senhora das Graças. E aí Santa Bernadette conta que era idêntica, menos os raios nas mãos. Bem, terceira aparição, 18 de fevereiro, quinta-feira. Vai começar no dia seguinte a quinzena. Sexta-feira, 19 de fevereiro, a quarta aparição. Nunca nos esqueçamos, precisamos ir fazendo essas pontuações para que nós compreendamos a narrativa. E depois, amanhã eu vou esmiuçar o sentido da mensagem e o que significa para esse tempo o que Nossa Senhora deixou ali em perfeita unidade com Paris e com La Salette e avançando a escatologia, avançando o cumprimento das profecias, que vai chegar a Fátima. E depois já veremos o laço disso tudo com Garabandal. Sexta-feira sempre dedicada à paixão do Senhor. E naquela quarta aparição, na sexta-feira, 19 de fevereiro, a primeira da quinzena, dos 15 dias que pediu Nossa Senhora,
de fato, Santa Bernadette vai ser muito provada. Já vai começar uma espécie de calvário pessoal. Essa ojeriza que o mundo materialista, que o mundo hedonista, que o mundo pragmático, que o mundo ateu alimenta quanto à dor e ao sofrimento, é porque é uma negativa ao amor. Porque é uma negativa ao amor. E o amor que vai até as últimas consequências. Ela vai começar naquela sexta-feira realmente um calvário. Os 15 dias vão ser muito difíceis. Só que com o mais essencial de tudo, com Nossa Senhora cuidando dela. E se Nossa Senhora está cuidando, ponto. Não temos o que temer. E quem foi tocado por Nossa Senhora, como ela foi, não é possível não vermos o tamanho, a gigantesca, a incomparável graça que recebeu para conformar sua vida à cruz do Senhor, para trazer para sua vida a paixão do próprio Cristo. A quarta aparição foi silenciosa. Bernadette saudava com as mãos e a cabeça. Então, na primeira, Nossa Senhora não falou, na segunda não falou, na terceira fala pela primeira vez e pede a quinzena. Na quarta não falou, saudava com as mãos e a cabeça. Tudo que Santa Bernadette lembra é que dava gosto vê-la. O que se dava gosto vê-la? É que a visão era encantadora. A visão era encantadora. Nesta sexta-feira, na quarta aparição, a primeira da quinzena, ela levou um círio bento aceso, uma vela, um sacramental, tanto quanto a água benta, o crucifixo, o sal exorcizado e assim por diante, os sacramentais. Por quê? Porque tinha piedade, tinha na sua pureza, na sua simplicidade, tinha catequese. E nós vamos ver o quanto, no fundo, o pároco de Ars era um homem de Deus. Com tudo o que ele teve de enfrentar, o pároco de Ars. Eu estou com São João Maria Vianney na cabeça, o pároco de Lourdes. É porque nós vamos chegar também a São João Maria Vianney, que como ninguém acreditou em Lourdes muito prontamente e foi seu apóstolo, até porque ela apareceu a ele também. Simultaneamente, na mesma época. Lembrem-se que ele morreria em 1859. São João Maria Vianney morreu um ano depois de Lourdes. Ela apareceu a ele. E aparecendo a ele, ela mesma confirmou a ele que o que estava acontecendo em Lourdes era real. Bernadette levou o círio por uma moção interior, tinha catequese, é um sacramental, mas também é preciso deixar claro, entender que Nossa Senhora está começando a educá-la, está começando a preparar a maneira como ela quer ser venerada em Lourdes. Isso vai dar mais tarde lugar ao quê? A procissão luminosa. A belíssima procissão luminosa que lá acontece. Com a exceção do inverno. Bem, a quinta aparição no sábado, dia 20. Nessa, Santa Bernadette teve um êxtase de 40 minutos. Ela entrou em êxtase. O que é o êxtase? O êxtase é um pico da graça, do amor de Deus na alma, um pico de mergulho na intimidade com Deus tão grande, que eu estou falando da forma mais simples, que Deus subtrai os sentidos. A alma entra numa intimidade com Ele tão única, por graça, que Ele subtrai os sentidos, porque se não subtrair, a pessoa morre na hora. Ele retira os sentidos, senão a pessoa morre
imediatamente. Aí está o êxtase. É um momento único de intimidade da alma com Deus. E tem que subtrair os sentidos. O Senhor tira, senão é morte imediata. O corpo não suporta o tamanho da graça porque ainda estando nesta terra. O corpo não está glorificado ainda está sob influência, claro, da limitação do pecado e da tríplice concupiscência e assim por diante. O êxtase dura 40 minutos. E quando Santa Bernadette volta para casa, confiou-lhe, diz a mãe, que confiou-lhe a senhora uma oração ensinada palavra por palavra. Nossa Senhora ensinou a ela uma oração, palavra por palavra. E que oração é esta, Padre? Ela rezou até o fim de sua vida, mas jamais revelou que oração era. Ficou entre ela e Nossa Senhora. Ela rezará até o fim de sua vida, em 1879. Mas ficará entre ela e Nossa Senhora. Bem, a sexta aparição, no domingo 21 de fevereiro, Santa Bernadette, a privilegiada vidente, escreveu: esta rainha misericordiosa me disse também para rezar pela conversão dos pecadores. É a primeira vez que ela se dirige à bela senhora, à bela dama, como rainha misericordiosa. A graça está acontecendo na sua alma. O Espírito Santo está soprando, ela está começando a ter alguns entendimentos. E lembrem-se que onde está a esposa está o esposo. Onde está Nossa Senhora está o Espírito Santo. E já pensando aqui em Pentecostes, não queiramos receber o Espírito Santo sem Nossa Senhora estar presente. Isso aqui vocês sabem que tem implicações graves e que eu nem vou esmiuçar. Está bem? Nem vou esmiuçar, mas se não está a esposa, não está o esposo. Se não estiver a esposa, o esposo não vem. Domingo 21 de fevereiro, ela diz: esta rainha misericordiosa me disse também para rezar pela conversão dos pecadores. Ela me repetiu várias vezes essas mesmas palavras. Nossa Senhora insistindo para rezar pela conversão dos pecadores. Rezar pela conversão dos pecadores. Rezar pela conversão dos pecadores. Só um pormenor que alguém dos nossos agora cita aqui, e realmente, Nossa Senhora está ensinando a ela o caminho do silêncio, também do recolhimento. Olha, nós temos uma civilização tão superficial e tão barulhenta, que o reflexo dessa superficialidade, desse barulho todo que nós temos, essa vida entregue à carnalidade mesmo. Por que o cardeal Robert Sarrat, esse santo homem, na sua obra A Força do Silêncio, diz que ou nós resgatamos o silêncio na oração, na liturgia, no nosso dia a dia, ou fica impossível ouvir o Espírito Santo. Fica impossível se deixar conduzir pelo Senhor. Nossa Senhora Virgem do Silêncio estava fazendo com Santa Bernadette uma escola materna de ensino do guardar o seu interior, do viver recolhida. Bem, disse-me também que não me prometia tornar-me feliz neste mundo, mas no outro. Identicamente ela tinha feito com a Melânia. Identicamente ela tinha feito com Santa Catarina Labouré, com a Melânia e com o Maximin, porque é assim. A felicidade é na vida eterna.
Aqui teremos combates. No mundo tereis aflições, diz nosso Senhor. Mas coragem, eu venci o mundo. Essa felicidade materialista, de uma índole pragmática, ateia, que reduz a felicidade a uma mera satisfação das necessidades fisiológicas, como eu já disse ontem, do comer, beber, passear, comprar, é rebaixar aquilo a que nós somos chamados ao que há de mais baixo. Agora, Nossa Senhora diz, a fidelidade produz a bem-aventurança. Nesse dia, no dia 21, no dia da sexta aparição, o delegado local, Dominique Jacomé, já começou a maçonaria, rendido e vendido à maçonaria, já começou a sua primeira investida, ou, se quiserem, o inimigo através dele. E nesse dia ele submeteu Santa Bernadette a um grosseiro e ameaçador interrogatório, tentando fazer alguma espécie de chantagem para cima da pura, da cândida, da santa menina. Sétima aparição, terça-feira, dia 23. Por enquanto nós estamos construindo o cenário. Já é claro que vocês devem estar se perguntando, a coisa já se espalhava, já começava a se espalhar. Por volta de 150, menos de 200 pessoas acompanharam a vidente até a gruta. E o médico da cidade, ele se chamava Pierre Douzou. O Dr. Pierre Douzou, que era um cético, foi para lá com a intenção de desmascarar o que estava acontecendo. Foi para a gruta. O médico ateu, cético, e ao ver o que se passou diante dos seus olhos, começou a acontecer uma graça de mudança da sua atitude em relação ao que ali estava acontecendo. O Dr. Pierre Douzou chegou ali. Nós vamos ver que isso vai ser muito repetido. E um dos casos, antes de tudo terminar, mais belos que irão envolver Lourdes, vai ser a conversão de um médico. Vai ser a conversão de um médico que foi a Lourdes para desmascarar Lourdes e viveu uma conversão maravilhosa. E viveu uma conversão realmente maravilhosa, uma conversão maravilhosa no sentido de que maravilha de Deus mesmo. Bem, o médico saiu de lá impactado, o Dr. Pierre Douzou, sétima aparição, terça-feira, 23 de fevereiro, junto daquele grupo. A maneira como tudo o que ele viu, realmente houve uma graça, começou a impactá-lo. E naquele dia, Nossa Senhora confiou à vidente, a Santa Bernadette, 3 segredos. Diz Santa Bernadette: ela me deu 3 segredos que me proibiu de contar. Esses 3 segredos que Nossa Senhora confiou a ela, mais uma vez a escola do silêncio e da fidelidade, ela jamais revelou. Tanto quanto não tinha revelado a oração, tanto quanto nunca revelou a oração que Nossa Senhora ensinou a ela e que ela rezou até o fim, esses 3 segredos, confidências da mãe, de Nossa Santíssima Mãe com ela, também Nossa Senhora pediu que ela guardasse em seu coração. O que seria? Não vamos fazer conjectura. Certo é que era para o bem das almas, para a salvação das almas. Isso é certeza de fé, que Nossa Senhora não lhe confiaria nada que não fosse para o bem e a salvação das almas. A 8ª aparição, quarta-feira, 24 de fevereiro. Aquele dia tinha afluído uma pequena multidão, já muito maior. O racionalista e ateu delegado foi
Dominique Jacomé foi incomodar mais uma vez, tentando cercar por todos os lados, hostilizando os presentes, gerando muito mais pessoas. Ele falava num tom de sarcasmo, num tom de cinismo. O delegado local, Dominique Jacomé, metido com a maçonaria, com certeza. Ele dizia: como é possível que em pleno século XIX haja ainda tantos idiotas? Exclamou. Os fiéis reagiram da forma mais santa, com cânticos a Nossa Senhora. O cobrador de impostos da cidade, um respeitado senhor chamado Jean-Baptiste Estrade, se quiserem, ele conta que pouco depois que ela entrou em êxtase, na aparição, na oitava aparição da quarta-feira, 24 de fevereiro, como alguém que recebe uma má notícia, pouco depois de Santa Bernadette entrar em êxtase, ela deixa cair seus braços e começam a rolar abundantes lágrimas, começam a correr pela sua face. Ela sobe de joelhos, o aclive, a subidinha, até a fenda onde Nossa Senhora aparece, beijando repetidamente o chão. De joelhos chorando, chorando profundamente e beijando o chão. E então ela se volta para a multidão e faz referência ao pedido de Nossa Senhora. Penitência, penitência, penitência. Sempre. Sem penitência não há o que fazer. Assim foi em Paris, assim em La Salette, e 3 vezes. Penitência, penitência, penitência. Provavelmente como que mencionando, fazendo menção ao mistério da Santíssima Trindade, em reparação às 3 pessoas do único e mesmo Deus. E continua: e rezai a Deus pela conversão dos pecadores, além da recomendação de beijar a terra em penitência pelos pecadores. Penitência, penitência, penitência. Nunca nos esqueçamos que em Fátima, em 1917, 59 anos depois, Nossa Senhora vai fazer ainda um apelo mais forte, um apelo mais dramático para a necessidade de que façamos penitência. Nona aparição, quinta-feira, 25 de fevereiro. Essa narrativa aqui, nós estamos entrando em todo o quadro do que aconteceu. Naquele dia, mais ou menos 350 pessoas, A nona aparição se dá 2 semanas depois da primeira. A primeira tinha sido numa quinta, 11 de fevereiro. Quinta, 25 de fevereiro, 2 semanas depois, já é a nona aparição. E Santa Bernadette vai narrar. Ela diz: a Senhora me disse que eu deveria beber. Agora surge o milagre da fonte. A Senhora me disse que eu deveria beber da fonte e lavar-me nela. Mas, como não havia, fui beber no Gave, no riachinho na porta. Ela me disse que não era ali. E me fez um sinal com o dedo para ir à gruta, mostrando-me a fonte. Eu fui, mas só vi um pouco de água suja, água empoçada no chão da gruta. Parecia lama, e em tão pequena quantidade que com dificuldade pude colher um pouco no côncavo da mão. Ela se inclina, faz uma espécie de uma concha com as mãos juntas e recolhe. Não era nada, era alguma coisa lamacenta. Eu me pus a arranhar a terra até poder
colhê-la, mas 3 vezes a joguei fora. Foi só na 4ª vez que pude bebê-la. De tal maneira estava suja. Nossa Senhora também ordena a ela que coma da grama. Amanhã eu vou fazer um pouco da interpretação dos 2 sinais. Lembra-te que és pó e ao pó has de tornar. Por graça e misericórdia de Deus, nós fomos elevados à ordem da graça, pelo que Cristo, nosso Senhor, pagou por nós na cruz. A graça de vivermos como filhos. Mas sem a graça de Deus, nós somos o quê? Um punhado de lodo e de lama. Sem a graça de Deus, nós somos um punhado de lodo e de lama. Depois, eu não quero adiantar, mas quando Nossa Senhora pede que ela coma da erva que se encontra no mesmo local, uma só vez, Santa Bernadette nunca entendeu o porquê. Mas mais tarde as coisas vão se esclarecer. Guardem essa expressão, as ervas amargas, vão lembrando lá do Êxodo. Pediu que se lavasse com aquela água, começa a borbulhar, e de a beber da fonte, lavai-vos ali. Só que seu rosto naquele momento ficou muito enlameado e ela foi motivo de chacota. Começaram a chamá-la de louca, a rosnar para ela, imitando um porco, como se a estivessem hostilizando, chamando de porca. Então ela foi recolhida. A água começa a borbulhar, mas ainda lameava demais. 26 de fevereiro, há a proibição, uma nova proibição de que os peregrinos possam ir lá. 27 de fevereiro, a 10ª aparição. 28, a 11ª. Segunda-feira, 1º de março, a 12ª. Agora eu vou pular um pouco. Chegamos à 13ª aparição. Então já da metade para o fim. Um total de 18. A 13ª é a terceira parte das aparições. Começa o último ciclo das aparições. Nesse dia, vejam, nós estávamos falando primeiro de 30 pessoas, depois em torno de 150, depois 350. Na 13ª aparição, na de 2 de março, perto de 2.000 pessoas, muito próximo a 2.000 pessoas se encontram ali. Quer dizer, apinhou. A menina estava cercada. Ela teve só uma breve visão de Nossa Senhora. E então Bernadette diz, ela me disse que eu devia dizer aos padres para construir uma capela aqui. Vejam, na aparição do dia 25 de fevereiro, surge a fonte milagrosa. Ainda ali não com a intensidade que jorrará depois. Na do dia 2 de março, o pedido da construção da capela. Santa Bernadette, ela conta assim: fui procurar o senhor pároco, o padre Dominique Peramal, ou se quiserem aportuguesar, Peramale. Fui procurar o senhor pároco para lhe dizer que uma dama me tinha ordenado de ir dizer aos padres para construir ali uma capela. Ele me olhou um momento e logo me perguntou num tom incomodado: quem era essa dama? Tá, é um pedido, mas quem está fazendo o pedido? Em Guadalupe vai acontecer algo muito parecido. Porque quando o vidente, o Juan Diego, que agora é canonizado, vai dizer ao bispo da cidade do México, ao Dom Juan de Zumárraga, que a senhora pedia uma capela, a único e verdadeiro Deus no alto do TPA, que ele diz, mas que senhora?
E aqui também o pároco, o bom pároco de Lourdes, quer saber quem é a senhora. Eu lhe respondi que não sabia. Então ele me encarregou de perguntar a ela o nome e de voltar para lhe contar. A dama disse: Nossa Senhora, deve vir aqui em procissão. Contou a vidente ao pároco, padre Dominique Peiramale. Para o sacerdote isso foi demais. Não entendeu e aí, bem, quase que estava enterrando o processo de averiguar se ali estava acontecendo algo sobrenatural ou não. 14ª aparição, quarta-feira, 3 de março, reta final. 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. E na parte da manhã, Nossa Senhora não aparece. Isso deixou Santa Bernadette muito aflita. Imaginem 3.000 pessoas, junto à vidente, e a Virgem Santíssima não vem. Após a aula nesse mesmo dia, movida por um chamado de Nossa Senhora, essa expressão é fato. Guardem aí, porque quando nós chegarmos a Garabandal, nós vamos ver como as videntes são atraídas, são chamadas por Nossa Senhora. Há um chamado mais fraco, um mais intenso, que a hora está se aproximando, e o terceiro, elas vão imediatamente. Bem, Nossa Senhora se manifesta ela nesse mesmo dia à tarde, então, vejam, não tem os 3.000 peregrinos ali, e Bernadette obedece ao pároco. Humilde, pura, humilde. Ela obedece, o pároco mandou. Eu lhe perguntei seu nome por parte do senhor pároco. Mas ela não fazia outra coisa senão sorrir. Voltando, fui à casa do senhor pároco para lhe dizer que tinha cumprido a missão, mas que não tinha recebido outra resposta senão um sorriso. Então ele me disse que ela zombava de mim e que eu faria bem de nunca mais voltar lá, mas eu não podia me impedir de ir. Fechando a questão, o pároco ainda orientou: se a senhora deseja realmente uma capela, que diga seu nome e faça florescer a roseira da gruta. No inverno isso seria um absurdo, impossível. Inverno é a estação onde tudo é queimado pelo frio, ainda mais lá que neva, os Pirineus cobertos de neve. Foi o que aconteceu no Tepeyac. E com rosas ainda vindas que davam somente, melhor dizendo, na Espanha. Na 15ª aparição, quinta-feira, 4 de março, se encerra a quinzena. Lembrem-se que a quinzena que durou da sexta-feira, 19 de fevereiro, até quinta-feira, 4 de março. Bem, esta última aparição de Santa Bernadette, sim, ela vai voltar, mas agora já não é mais necessário que eu vá à gruta. Quando ela voltar, então será necessário que eu retorne à gruta. Ela far-me-á saber. Bem, aqui nós vamos ter um intervalo. Nós temos o fim da quinzena, pedida por Nossa Senhora. Santa Bernadette foi dócil, foi fiel, foi extremamente obediente. E Nossa Senhora vai voltar a aparecer mais 3 vezes a ela, as 3 últimas, e que essas 3 últimas foram
a série das mais extraordinárias manifestações de Nossa Senhora nessas aparições. A coroação das aparições, as 3 últimas. Durante 20 dias elas cessaram, praticamente. Nós estamos, olha, em 4 de março, 20 dias, aparição nenhuma. E ela disse, Santa Bernadette disse, quando chegar o momento, ela far-me-á saber. Com profunda paz. 16ª aparição, quinta-feira, 25 de março. 25 de março é a grandiosa solenidade da Anunciação do Senhor. Da encarnação do Verbo Eterno de Deus. O dia em que o Verbo Eterno de Deus, pelo poder do Espírito Santo, se fez homem. No puríssimo seio da Virgem Maria. Como rezamos no símbolo niceno constantinopolitano. E por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. E se fez homem. Não sei se sabem, mas o eminente doutor mariano, São Luís Maria Grignon de Montfort, considera a data de 25 de março a data mais importante para os devotos e escravos da Santíssima Virgem. Para São Luís Maria Grignon de Montfort, era a data mariana por excelência. Porque é o dia em que Deus cumpriu a promessa da vinda de seu filho e coroou Nossa Senhora com o que vai ser o mais importante, o mais precioso, a maternidade divina. É pelo fato de ela ter sido criada para ser a mãe de Deus que vieram todas as outras prerrogativas. A sua Imaculada Conceição, a virgindade perpétua, a assunção ao céu, esses dogmas também, a sua onipotência suplicante. Então, é por isso que São Luís Maria Grignon de Montfort tinha o entendimento que 25 de março está ligado incondicionalmente à sua maternidade divina, que como solenidade será celebrada em 1º de janeiro. Mas é o dia em que ela se torna, de fato, a Mãe de Deus. Diz Santa Bernadette, depois dos 15 dias eu lhe perguntei de novo o seu nome, 3 vezes seguida. Ela sorria sempre, mais uns minutos, e eu vou pedir mais uns 15 minutos para vocês. Por fim, ousei uma 4ª vez e foi então que ela, com os 2 braços ao longo do corpo, como na medalha milagrosa, os 2 braços estendidos, levantou os olhos ao céu e depois me disse, juntando as mãos na altura do peito, que ela era a Imaculada Conceição. Veja a grandeza disso. Eu ainda vou desfiar isso um pouco mais. Mas foi no dia da Anunciação que ela revela a Santa Bernadette, em Lourdes, o dogma, 4 anos depois da proclamação do dogma. Não diria que como uma confirmação, mas como uma solenização ainda talvez maior do que o que foi a própria proclamação do dogma, que são de ordens, de naturezas distintas. Uma proclamação do dogma pelo Romano Pontífice e outra intervenção sobrenatural, totalmente sobrenatural, da Mãe de Deus vindo a Santa Bernadette dizer: eu sou a Imaculada Conceição. Que lá em Paris, ela já entrega profeticamente a proclamação do dogma. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então eu voltei de novo à casa do senhor pároco para lhe contar que ela me tinha dito que era a Imaculada Conceição. Quer dizer, nunca, entendam isso, nunca Santa Bernadette, aquela menina inocente, cândida, pura, sem cultura humana, poderia ter criado
inventado algo sequer parecido com isso tudo. Eu não tinha noção de cada uma dessas coisas no sentido estrito. Quer dizer, impossível. Nós vamos ver as provas que ela passou. Ele me perguntou se eu estava bem segura. Respondi-lhe que sim, e que, para não esquecer essa palavra, eu a tinha repetido durante todo o caminho. Santa Bernadette não sabia o significado de Imaculada Conceição, cujo dogma tinha sido proclamado pelo grande Pio IX, que eu disse ontem que coisa maravilhosa aconteceu com ele, como o Espírito Santo, como Deus virou o jogo na sua eleição. E que Papa foi Pio IX, o Beato Pio IX, que aprovou La Salette. E quando ele proclama o dogma da Imaculada Conceição, ele deixou os partidários, os revolucionários atônitos, na Itália e mundo afora, porque a exaltação do poder de Deus, que nela recria uma humanidade não submetida ao pecado. Ela é a primeira espécie da humanidade sem o pecado. E vai gerar uma humanidade que será fiel ao Senhor, que trará o pecado original diferentemente dela. Ela não teve. Por quê? Porque seria a mãe do Filho de Deus. Ela não poderia trazer o pecado nela. E em vista de ser a mãe do Filho de Deus, por essa prerrogativa, é que ela foi preservada do pecado original. Senão transmitiria a ele. Isso fique muito claro. A condição de não transmitir o pecado original a ele é que ela não tivesse. Então, ao ser escolhida, criada para ser a mãe do Filho de Deus, de todas as graças, de tudo de santo, de belo, de sobrenatural com o qual Deus a ornou, e nela é tudo há uma plenitude tal que nós não podemos calcular. O anjo a saúda como gratia plena. A Imaculada Conceição é conditio sine qua non para que ela gere o Filho de Deus, que ela seja criada sem o pecado original. Quando ela diz isso, ao pároco ele custou em conter as lágrimas, e Santa Bernadette murmura, ela quer mesmo a capela. A partir daquele dia, o pároco de Lourdes mudou sua atitude. A 17ª aparição, reta final, a live de hoje, tá bem? Quarta-feira, 7 de abril, Santa Bernadette entra em êxtase diante de em torno de 1000 pessoas. E o Dr. Dozu, que eu falei lá atrás, Pierre Dozu, que já vinha mudando a sua atitude, vendo o comportamento dela, vendo que havia algo maravilhoso, sobrenatural. O médico da cidade de Lourdes, Pierre Dozu, que era um ateu, que era um cético, veio mudando. E naquele dia, junto com tantos outros, eles constataram um milagre. Qual foi o milagre? Que por 15 minutos ela teve a sua mão em contato com o círio, ela tentava proteger a chama do círio para não apagar, só que a chama tocava nas suas mãos por 15 minutos, a ponto de alguém gritar, está queimando. 15 minutos, a chama da vela em contato com a sua mão e não produziu nem sequer vermelhidão. Isso ficou conhecido como o milagre do círio. O Dr. Pierre Dozu, ele mesmo vai averiguar. E nada, não fez vermelhidão. A última aparição, e eu vou encerrar a live de hoje com a última. Aí amanhã nós avançamos e se precisar fazemos uma terceira, não tem
importância. Mas foi importante, isso sim, trazer uma descrição rápida, mas ampla do que foram. A última aparição, 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo. Isso aqui quer dizer muito. Não é qualquer coisa, quer dizer muito. Tinham fechado a gruta com cercas de madeira, de modo que ela não pôde acessar. Ela chega a atravessar o Gave, mas como a porta está, a entrada da gruta, a entrada está bloqueada com as cercas de madeira, ela volta para o outro lado. Ela tem o êxtase. E terminado o êxtase, e voltando a casa, ela confidencia: eu não via a cerca nem o Gave. Parecia-me estar na gruta. Na mesma distância das outras vezes, eu via somente a Virgem. Esta última aparição ocorreu na festa de Nossa Senhora do Carmo. Duas coisas. Na aparição de 13 de outubro de 1917, a última de Fátima, o dia do grande milagre do sol, Nossa Senhora se manifesta também como a Virgem do Monte Carmelo. O Monte Carmelo, no Antigo Testamento, era o símbolo da luta contra a idolatria, a infidelidade, a lei de Deus. A entrega de Israel à prostituição dos ídolos, a uma vida rebaixada ao pecado. E lá foi levantado Elias, o grande Elias, para combater a idolatria em Israel. Mais tarde, com São Simão Stoke, vai ser o sinal da renovação da aliança através do escapulário, de andarmos revestidos da pureza e da santidade de Nossa Senhora e lutando, de fato, por ser fiéis a Deus, pela graça e vivendo na santidade. 13 de outubro de 17, Nossa Senhora aparece também em Fátima como a Virgem do Monte Carmelo. E sem forçar, mas é fato, ela vai aparecer em Garabandal, numa outra vilazinha, também região montanhosa onde nasceu a Espanha, como a Virgem do Monte Carmelo. Porque o mundo mergulhado na idolatria, se entregando num verdadeiro culto ao demônio, e dentro da igreja, nós vemos o que está acontecendo. A infidelidade, a desobediência a Deus, tanto que não se cumpriu, mas nem o pedido da consagração da Rússia ao Imaculado Coração. Santa Bernadette, depois do 16 de julho de 1858, vai ver Nossa Senhora só mais uma vez, 21 anos depois, em Nevers, no dia 16 de abril de 1879, quando ela vai ver Nossa Senhora para sempre no céu. Só mais uma coisa. 1879 foi o ano que a Melania escreveu a segunda versão, melhor, que foi divulgada a segunda versão do Segredo de La Salette. A Melania tinha escrito em 1873, em 1879, com o imprimatur do bispo de Lecce, o Dom Luís de Zola, a segunda narrativa do Segredo de La Salette é tornada pública, no ano da morte de Santa Bernadette. Tudo muito ligado. Muito ligado. Obra de Nossa Senhora. Está aqui o panorama. Tá bem? Como eu fiz com as outras. Com a primeira live, sempre um panorama das aparições, uma memória
uma narrativa das aparições. Assim fiz com a medalha milagrosa, assim fiz com La Salete e agora com Lourdes. Amanhã nós vamos tentar entender o desdobramento disso, o que ela sofreu, o processo de aprovação, como veio a aprovação, os frutos de Lourdes, os tremendos milagres que lá passam, mas, acima de tudo, para nós não perdermos. O sentido é, diante desse quadro todo, continuando a profecia, o avanço da profecia mariana, a escatologia mariana, o que Lourdes coloca de luzes hoje, na luta contra o pecado, a infidelidade e a desobediência a Deus. Nós vamos continuar amanhã, mas amanhã é sábado, Padre. Eu vou fazer amanhã. É preciso para nós não perdermos aqui o ritmo. E provavelmente também porque eu vou adiantar as lives de terça e quarta para amanhã e domingo, porque terça e quarta eu tenho um trabalho missionário, que aí eu não consigo fazer. Então amanhã, 21 horas, estamos juntos e vamos entender um pouco agora mais profundamente a mensagem de Lourdes e como ela avança as profecias de Paris e La Salette e já encaminha para Fátima. Colocará luzes no que nós estamos vivendo também, a luta contra o pecado. Ela disse, eu sou a Imaculada Conceição, aquela que foi criada sem o pecado original, a grátis e a plena. Vamos rezar? Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tivesse recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus, humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícios de me alcançar o que vos rogo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santa Bernadette, rogai por nós. Santa Teresa de Lisieux, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a todos. Nossa Senhora os proteja. Amanhã eu vou fazer a live 9 horas. Eu sei que o dia talvez não é o melhor, mas quem não conseguir ver ao vivo, vê depois que ela ficará armazenada aqui no canal. Deus os proteja, Nossa Senhora os abençoe.